Bom, pessoal, hoje a gente vai começar um novo assunto. A gente vai começar a tratar de uma outra parte aí da matemática, tá? Que são as matrizes. Como a gente não viu isso, não trabalhou com isso em nenhuma parte, tá? É um assunto específico para esse ano, específico para o segundo ano. Então eu vou primeiro introduzir o conteúdo, vou explicar, né, para que serve, como que a gente enxerga isso, dar algumas dicas iniciais para a gente ir aprendendo a entender melhor essas matrizes, tá? O nosso novo tema aí que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender o que são as matrizes, tá bom? As matrizes, pessoal, elas são tabelas, tá? Mas não é aquela tabela que a gente está acostumado a ver, sei lá, na aula de química, na aula de biologia ou, né, na nossa aula mesmo de matemática. A gente chama de tabela, mas a gente interage com ela no dia a dia com uma outra forma. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E essas tabelas, elas guardam informações matemáticas, né? O que são informações matemáticas? Né? São números. Elas guardam números e esses números têm significado. Esses números, eles têm um significado para aquilo que ela está trabalhando no momento, aquilo que ela está utilizando naquele momento, tá bom? Um exemplo bem simples é relacionado com tecnologia, tá? Por isso que eu falei que a gente interage com elas de uma forma diferente, não é só uma tabela que tem os números ali não, tá? A gente interage ela de uma forma diferente porque a tecnologia usa para, por exemplo, fazer a resolução, tá? Se você não sabe o que é resolução, para você poder entender isso de uma forma simples, quando você abre aquele vídeo no YouTube, ele está em HD, todo bonito, todo bem feito e tal. Se você mexer no cantinho do vídeo, você consegue mexer nas configurações e lá você mexe na resolução. E aí aquele filme, aquele vídeo que está em HD todo bonito, se você mexer nessa resolução, ele vai ficar um pouco diferente. Você vai perceber que as cores elas podem ficar um pouco mais apagadas, o fundo ele pode ficar meio estranho, às vezes ele pode ficar até meio quadriculado se você mexer muito nessas configurações, tá? Porque a resolução ela faz o seguinte, ela faz a nossa imagem ela ter mais detalhes, tá? A nossa imagem ela tem, se você olhar com atenção, né, se você olhar qualquer imagem, pode ser de celular, de notebook, de computador, de qualquer lugar, ela é feita por pixels, tá? Que são o quê? São quadrados. Cada quadrado ele traz ali uma informação, ele traz um detalhe que quando você junta todos aqueles quadrados, quando você junta todas aquelas informações, você tem algo sendo transmitido, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, tá? E aí, como que a gente vai conseguir ver isso, tá? Eu coloquei aqui uma escala, né, para você poder entender. Aqui, por exemplo, eu tenho poucos pixels, né? O que significa? Eu tenho uma resolução baixa, tá? Eu tenho poucos quadradinhos aqui, e aí você vê a imagem com uma certa qualidade, né? Vamos falar assim. Se eu aumento a quantidade de pixels, né, se eu aumento a quantidade de quadradinhos que eu tenho ali, quer dizer que eu vou trazer mais informação. Tá? Trazendo mais informação, a imagem ganha qualidade, a imagem fica mais fácil de ser visível. Tá? Nesse outro aqui, se você prestar bem atenção, principalmente onde tem a curvinha do chapéu, onde tem aqui o detalhe do ombro, você vai ver que tem ali, já dá para ver, né, a figura é muito melhor, mas ainda tem uns pedaços que parece que não está faltando, parece que não está fazendo ali um contorno legal, tá? O que eu tenho ali? Eu ainda tenho muitos pixels, eu já tenho aqui várias informações, só que ainda não é o suficiente para ter uma imagem, como a gente fala hoje em dia, né, em alta resolução, né, uma imagem que tem vários detalhes ali, todos os detalhes possíveis, né, até aqui no olho dá para perceber que tem ali um quadriculadinho ali que você já consegue entender a imagem, né, bem melhor do que a primeira, bem melhor do que a segunda, mas a imagem ainda não está, né, 100%, não está agradável ainda. E a última imagem aqui dá para ver certinho, né, o contorno da roupa, o contorno do sapato, o rosto, né, o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma imagem com uma resolução maior, né? Eu tenho uma imagem que tem uma resolução mais alta, né? Eu tenho mais pixels ali. E aí que vão entrar as matrizes, tá? Porque cada imagem dessa é um pixel que está aparecendo, é um pixel que está sendo mostrado ali e carrega informação. Então aqui eu tenho informação sendo carregada nesse primeiro quadrinho, né? Pouca informação, mas eu tenho. E aqui nesse último eu também tenho informação, só que com uma quantidade muito maior.
né? E aí com mais informação, dá para ver claramente a diferença da primeira e da última imagem. Eu tenho mais qualidade, eu tenho mais jeitos de, né, formas de entender o que está sendo passado. Então as matrizes, galera, são isso daqui, né? Aqui eu estou mostrando para vocês 4 matrizes. Essa é uma matriz com poucos elementos, uma matriz com muitos elementos. Aqui tenho, né, mais elementos ainda, e aqui com milhões e milhões de elementos, porque os detalhes já estão bem mais nítidos. Tá? Então essas informações matemáticas, elas podem ser vistas aqui na forma de imagens, seja uma imagem foto que você tirou aí para postar em algum lugar, ou simplesmente um vídeo que você está assistindo, né? Esse vídeo aqui meu mesmo, você consegue mexer na resolução dele e tudo mais. Tá? Então aqui você tem nessa tela uma matriz, ok? Então a gente vai trabalhar com essa parte, trabalhar com essas matrizes, tá? Eu vou usar o raciocínio das imagens para facilitar o nosso entendimento. Mas o que a gente tem que entender? Que a matriz ela é feita em partes, ela é montada por partes, como eu falei agora há pouco, que são que armazenam, que são usados para guardar números. E aí, o que a gente vai ter? Né? Cada parte da foto, cada, né, parte dessa matriz, ela recebe um valor numérico. Esse valor numérico ele pode guardar um monte de informação. Tá? Ele pode guardar a cor, ele pode guardar a textura, ele pode guardar uma sombra, ele pode guardar algum efeito que você coloque na foto, no vídeo. Então aqui já dá até para ver também vários quadradinhos, né? Cada quadradinho aqui é um valor numérico e esse valor numérico guarda alguma informação da sua imagem. Tá bom? Aqui eu tenho uma outra foto, né? Ela está numa resolução mais baixa, mas dá para ver de duas formas isso acontecendo. Aqui em cima tem só um mini pedacinho, né, que está ali circulado, né, marcado ali, aqui ele está ampliado. Dá para ver que tem uma escala de cores aqui, cinza, né, claro, preto e tudo mais. E aqui é o mesmo quadradinho como ele é visto pelo celular, como ele é visto pelo computador, né, como a máquina enxerga isso. A máquina não enxerga cores, tá? Isso é muito importante saber. A máquina enxerga números. Então a gente vê assim e o computador vê assim. Tá? Você está vendo com esse formato e o computador está enxergando assim. Se você olhar aqui, ó, né, quadradinho, se você olhar a grosso modo é uma tabela. Tá? E você tem valores parecidos. Olha só aqui, ó, por exemplo, 22 e 22. Tá? Se você olhar aqui, os dois quadradinhos têm a mesma cor. O que eu tenho ali? Eles estão carregando a mesma informação. Okay? Então, quando você tem algo que é pixel, né, pode ser um jogo antigo, pode ser um vídeo com resolução baixa, você tem ali vários números que carregam informações. E aí essas informações elas são vistas pela máquina em forma de número e a gente vê ela desta maneira. Tá? Onde mais se vê essas informações em forma de número? Né? Aqui, trabalhando com as matrizes aqui na matemática. Então, a gente vai entender o que existe aqui que vai ser útil para se trabalhar num raciocínio lógico, num raciocínio matemático, num raciocínio para a gente conseguir evoluir, ok? Para a gente conseguir ir um pouco para frente, ganhar um pouco mais de conhecimento, beleza? Então eu vou apresentar para vocês agora, né, falando matematicamente, a nossa matriz, tá? Primeiro, uma representação matemática da nossa matriz. A nossa matriz ela é organizada em linhas e em colunas, tá? E isso é muito importante e essa ordem aqui é uma ordem muito importante. Tá? E ela sempre vai ter primeiro as linhas sendo faladas e depois as colunas. Então eu vou apresentar para vocês algumas representações aqui que vão trazer dois números. Tá? Um número é o número da linha, o outro número é o número da coluna. E é sempre nessa ordem. Tá? Se você misturar esses números aqui, vai causar confusão para entender, para fazer as contas e tudo mais. Então grava muito bem isso. Primeiro vem a linha, depois vem a coluna. Ok? A nossa matriz, aqui eu coloquei uma mega simples, né? Vocês viram nas imagens quantos numerozinhos tem, né? A gente não vai trabalhar com tanto número daquele jeito, que a ideia é entender o raciocínio básico, entender o básico ali para você conseguir se sair bem se precisar utilizar isso em algum lugar, tá bom? Então aqui eu tenho, né, uma matriz simples, só que tem 4 elementos, tá? 4 pedacinhos ali, né? Vamos pensar que é uma imagem que tem 4 pixels, é algo totalmente simples, né? E aqui do lado você tem a mesma matriz, só que representada de uma forma matemática. Tá? Você pode perceber que tem a letra A aparecendo em todos os cantos, né? A letra A, galera, significa elemento. Tá? Não sei se você lembra da PA, da PG, quando a gente viu isso no primeiro ano, também tinha a letra A e ela também significava elemento. Tá? Então a letra A significa que ali tem um elemento, ali tem um número, né, uma informação escondida. Tá? E se você olhar aqui tem números, né? Aqui tem números 1, números 2 e tudo mais. O que esses números significam?
significa uma posição, onde que está aparecendo cada coisa, tá bom? Para ser mais exato, né, a gente vai registrar esses elementos dessa forma, tá? A letra A, né, que é o elemento, e vão ter dois números. Esses números, né, o símbolo que a gente usa para eles é a letra I e a letra J, tá? O que significa cada um? A letra I significa a linha. Então, em qual linha que ele aparece? Então, presta atenção, hein? O primeiro número que está aqui embaixo significa a linha, ok? Olha de novo aqui. 1 quer dizer que ele está na primeira linha. Olha o primeiro número aqui, 1. Ele está na primeira linha. Olha o número embaixo, 2. Ele está na segunda linha. Olha esse aqui também, ó, 2. Ele está na segunda linha, ok? E esse J, né, o segundo número que aparece, ele representa a coluna. Tá? Lembra que eu falei? Primeiro a linha, depois a coluna. Volta aqui, olha lá. Olha o segundo número aqui, 1. Olha esse segundo número, 1. Né? A coluna é sempre em pé. Né? Lembra daquelas colunas das construções gregas, né? Aquelas colunas clássicas e tal. Coluna é sempre em pé. Tá? E aí, 1 e 1 quer dizer que ele está na primeira coluna. Olha isso aqui agora, 2, e aqui também é 2. Quer dizer que ele está na segunda coluna, ok? Então, o primeiro número é o número da linha, o segundo número é o número da coluna, ok? E como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou ler de que forma, né? Aqui é importante, olha só. A gente lê os números separadamente, tá? Então, ali, o que está escrito aqui é A11. Então, é A, que é o elemento, 1, 1. Aqui, por exemplo, é A12. Aqui é A21. E aqui é A22. A gente lê eles de forma separada, tá? Você não pode ler A11, tá? Não é assim que funciona. A22 também não, tá? Tem que ler cada número separado, tá bom? Por quê? Porque um é da linha, o outro é da coluna. Então, o elemento está numa linha e está numa coluna. O elemento A, 2, 2, o elemento A está na linha 2, na coluna 2. Então você acha exatamente aquilo que você quer, tá bom? Então a gente lê de forma separada e sempre marca com a letra A para o elemento e os dois numerozinhos, linha e coluna, tá bom? A gente consegue relacionar, tá? Se eu consigo achar esse cara, se eu consigo achar esse elemento, saber certinho onde ele aparece, quer dizer que eu consigo relacionar. O que significa isso? Quer dizer que eu consigo fazer uma conta com ele. Se eu achei ele, eu estou vendo o número ali, ele está me vendo, quer dizer que eu consigo fazer algo com ele. Tá? Aqui eu vou colocar aqui uma matriz, né? O que eu tenho? Vamos lá. A11, primeira linha, primeira coluna, né? Ó, primeira linha, primeira coluna. Então, número 1. A12, primeira linha, segunda coluna, então número 3. A21, segunda linha, primeira coluna, então número 3. A22, segunda linha, segunda coluna, então número 4. Então eu sei exatamente onde está cada número, certo? Consigo saber exatamente qual é o valor de cada número. E com isso eu consigo fazer algumas contas. Então, por exemplo, se eu quero fazer A11 mais A21, o que isso quer dizer? Que eu vou pegar o número do A11, que é o número 1, vou pegar o número do A21, que é o número 3, e vou fazer uma adição. Então vai ficar 1 mais 3, né? Esse daqui virou 1, esse daqui virou 3. Como é uma conta de mais, né? Uma adição, 1 mais 3 virou 4, tá bom? Também consigo fazer outras contas como multiplicação, tá? Dá para fazer adição, subtração e multiplicações também, olha lá. 3 vezes A22. Quem é o A22, né? A22 é o 4. Então quer dizer que vai ficar 3 vezes 4. E 3 vezes 4 dá 12. Beleza? Olha lá, combinando vários elementos, ó. A21 menos A22 mais A11. O que eu vou fazer aqui? Vou ver quem é quem. A21. A21 é o 3. A22. A22 é o 4. A11. A11 é o nosso número 1. Então agora eu vou trocar. Esse aqui virou 3, né? Esse aqui virou 4 e esse aqui virou 1. E aí olha os sinais aqui, ó, negativo, positivo, e aí eu faço as continhas, ó. 3 menos 4, né? Tô tirando aqui 4, né, onde só tem 3, né? Então 3 menos 4 ficou menos 1, né? Tá faltando 1. Esse mais 1 eu repeti aqui para agora fazer os dois, ó.
menos 1 e mais 1, né? Se eu tenho 1 e se eu tirei 1, quer dizer que não ficou nada, né? Então por isso que ficou 0. Então se eu acho onde esse elemento apareceu, se eu consigo localizar esse elemento, eu posso usar esse elemento numa conta, entendeu? Então eu posso pegar esse número e colocar esse número numa continha, seja ela qual for. Coloquei aqui alguns exemplos, mas pode aparecer qualquer tipo de conta, tá? O importante é você olhar para aqui, entender o que ele está te dizendo, né? A11, né? Estou entendendo aqui que é o elemento da primeira linha e da primeira coluna. E aí você vai achar quem é esse cara, tá? Se você marcou assim, igual eu fiz, vai ser mais fácil. Se você não marcou, você vai lá, tá? Então primeira linha está aqui, primeira coluna está aqui, peraí, primeiro com primeiro é esse cara aqui, ó. Então já sei quem ele é. Você consegue achar, entendeu? Então o importante aqui é localizar essas informações. Se eu localizo, eu consigo fazer as contas, beleza? Aqui tem um esquema importante que a gente chama de ordem, tá? Que na verdade é o tamanho, tá? É o tamanho que a sua matriz vai ter. Tenta lembrar da resolução, né, na primeira parte da aula. Se ela tem um tamanho grande, ela tem uma resolução grande, ela traz mais informação, ela tem mais qualidade, tá? A ordem da matriz, né, ela é marcada, olha lá, vamos lembrar, linha e coluna, certo? Então a gente vai ter, para marcar a ordem da matriz, dois números. Então se eu falo assim, ó, 2 por 3, né, 2 e 3 ou 2 por 3, o que isso quer dizer? Que ela tem que ter duas linhas e tem que ter 3 colunas. Então só de falar a ordem, só de ver a ordem da matriz, eu já consigo saber quantas linhas ela tem. Olha lá, linha 1, linha 2. E eu consigo saber quantas colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ok? Então a ordem da matriz ela me ajuda a entender o tamanho que ela vai ter, ela me ajuda a montar o esqueleto, vamos dizer assim, né, a estrutura que essa matriz vai ter, e isso tudo vai facilitar a nossa compreensão aqui, as nossas continhas, tá? Se precisar fazer. Então 2 por 3 quer dizer que são duas linhas e 3 colunas. Lembrando que a matriz ela pode ter qualquer formato, tá, pessoal? Depois numa outra aula eu vou falar dos tipos, dos formatos que ela tem. Por enquanto fica com essa informação. Ela pode ter qualquer formato, tá? Então os números que vão aparecer aqui, todos eles podem ser de qualquer valor, tá? Então 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Olha só isso aqui, ó, 3 por 1. O que eu tenho aqui? 3 linhas e uma coluna, né? Então 3 linhas e uma coluna. Quer dizer que tem, ó, uma linha, duas linhas, 3 linhas. Okay? E só tem uma coluna, então ficou uma matriz, né, mais curtinha ali, só que ela é mais alta, né, vamos dizer assim. Então ela tem 3 linhas e uma coluna. A ordem das matrizes, elas são importantes para você entender o tamanho delas e também para poder montar. Não esquece disso. Por que a gente viu tudo isso, né? A gente já viu a estrutura dela, né, a posição de cada elemento. Falei da ordem, falei como você localiza, falei de tudo isso por quê? Porque a gente consegue criar matrizes. A gente cria matrizes o tempo todo, na verdade. Se você pegar o celular, tirar uma foto, o que você acabou de criar é uma matriz, né? Lembra que você está vendo ali as cores, mas o computador, o celular, está vendo os números da matriz. Então você cria matriz o tempo todo. Só que a gente consegue criar também aqui na matemática. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente já sabe que as posições são as mesmas. Então A11 é a primeira linha e primeira coluna. A21 é a segunda linha, é a primeira coluna. Se as posições são fixas, eu já consigo localizar bem mais fácil cada coisa, né? Se ela segue uma regra, né, e tipo da ordem, né, tem a ordem. A ordem, ela é 2 por 3, ela é 3 por 1, ela é 2 por 2. Eu já sei o tamanho. Então eu sei o tamanho, eu já sei localizar os elementos, eu consigo juntar essas duas ideias e usar uma regra matemática para criar isso, tá bom? E aí a gente vai conseguir criar matrizes, né? Coloquei um exemplo, que é a matriz de ordem 2 por 2, usando, aqui está uma regra, tá? Olha lá, A e J, que é igual a I mais J. O que eu tenho aqui? Eu tenho um elemento que vai ter a posição da linha e a posição da coluna, certo? Ainda não sei qual é, a gente vai montar, vocês vão ver. E aqui a continha, I mais J. Mas de onde veio esse I, de onde veio esse J? O número da linha mais o número da coluna, né? O I representa a linha, o J representa a coluna. Como que eu vou começar? Não tem nada, só tem isso. Começa pela ordem, né? Se tem 2 por 2, quer dizer que tem que ter duas linhas e duas colunas. Então você começa montando isso aqui, ó. Isso é o esqueleto, é a base da nossa continha. Então ela tem que ter duas linhas, tá? Então aqui a gente tem uma linha, aqui a gente tem outra linha. Tem que ter duas colunas. Então uma coluna, duas colunas.
Tá? Começa colocando a letra A e depois você vai colocando os números, tá? 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Então, não é mais I e J. Olha só onde está aparecendo os números. Não é mais I e J. Agora eu sei onde está cada número, tá vendo? E são esses números que eu vou usar para montar, tá? Olha lá, vamos ver. A regra é essa, né? A e J é igual a I mais J. E aí, quando eu coloco para ver o número, eu consigo ver que vai virar uma conta. Não é IJ, agora é A, 1, 1. O I virou 1, o J virou 1. Então aqui eu vou ter 1 mais 1. Né? Não vai ser mais I mais J, vai ser 1 mais 1. Virou uma conta e eu consigo calcular, virou 2. Então eu sei o quê? Que o A11 está valendo 2. Olha lá, criei um elemento. Olha só o outro. A21, né? Que é o elemento que está aqui do lado, ó, A21. O A21 tem o I valendo 1 e o J valendo 2. Se eu tenho que fazer I mais J, vai virar 1 mais 2. Né? 1 mais 2, continha fácil, virou 3. Então criei outro elemento. E aí a gente consegue criar todos. Tá? Como que eu vou saber onde que eu vou parar? Né? Qual vai ser o último elemento que eu vou criar? Você tem que olhar aqui. Ó, quantos elementos você tem? Eu tenho 4. Então eu tenho que ter 4 continhos. A minha ordem aqui, eu montei a estrutura lá. Então eu vi que tem, sei lá, 6 elementos. Então tem que ter 6 continhos aqui para poder achar todos eles. Okay? Tem que olhar aqui. Isso aqui é extremamente fundamental para você saber quantos elementos você tem, quantas continhas você vai precisar fazer. Tá bom? Então olha aqui, ó, A2, 1. Agora o I vale 2, o J vale 1. Tá? E aí 2 mais 1 virou 3. Sempre vai ser essa regrinha, né? Você pode estar pensando assim, sempre vai ser essa regrinha, I mais J? Não. Cada conta, cada matriz tem a sua regrinha. É igual quando você vai tirar uma foto. Mesmo que você queira tirar duas fotos da mesma coisa, as duas não vão sair idênticas. Às vezes a sombra sai diferente, às vezes a posição sai diferente, às vezes algum detalhe que passou no fundo fez a foto ficar diferente. O que aconteceu ali? Eu tenho uma matriz diferente, eu tenho uma regra diferente. Okay? Então, cada matriz, cada situação tem a sua regrinha, e aí você tem que ver qual é a regrinha, o exercício na maioria das vezes vai dar. Você vai ver qual é a regrinha que ele te deu e você vai usar na conta, tá? Nesse caso é o I mais J. Pode ser I menos J, pode ser J menos I, pode ser lá 2 vezes J. As regrinhas elas podem ser de qualquer tipo, tá? Falta o último elemento, né? A2, 2. Então aqui eu tenho o I valendo 2, o J valendo 2, 2 mais 2 virou 4. Então eu tenho 2, 3, 3 e 4. Tem todos os elementos. Com todos os elementos aqui eu já sei onde vai cada coisa, né? E aí eu vejo a posição, vejo o elemento. Vejo a posição, vejo o elemento. E vou trocando, vou montando e a nossa matriz fica assim. Olha lá, essa matriz que eu não tinha a mínima ideia do que era, usando a continha que o exercício deu, usando a ordem que o exercício deu, eu consegui montar a estrutura, consegui montar as continhas, descobrir quem era cada elemento e agora eu tenho a matriz completa. Tá? Olha lá, 2 e 3, 3 e 4. Tá aqui prontinha, bonitinha a matriz. Beleza? Se ficar com alguma dúvida, pessoal, volta o vídeo, vê de novo, dá uma olhada aqui, tá? Eu tentei deixar tudo bem explicadinho, já que é um assunto novo, né, que a gente não viu ainda, pra gente poder entender passo a passo bonitinho, tá bom? E aí, espero que tenha começado a esclarecer, que vocês tenham gostado desse conteúdo novo, que a gente ainda vai ficar nele algumas aulas. Beleza? Então, até mais, pessoal.